que em outros países, em outros momentos da história, ganharam o nome, né, de nazismo e fascismo, porque são movimentos extremamente contraditórios àquilo que eles acreditam e àquilo que eles defendem, da forma como agem, com extrema violência, e nessa situação foi porque não aceitam que não houve a reeleição, a vitória do oponente do Lula. Que eu não quero mais nem falar do nome dele, não, porque é chato. Tá? Eu não quero mais nominal, né? Que eu acho que ele deveria ter agido com resignação. E sabendo que tem várias pessoas que o seguem, não custava nada, né? Porque o processo democrático ele é isso. Hoje, Lula venceu uma eleição, de repente, daqui a 4 anos, eles poderiam fazer um trabalho e voltar de alguma forma por algum outro nome. Mas não, essa construção de um discurso de ódio, de não aceitação, fez com que, inclusive, instituições que deveriam servir ao país e não ao interesse de poucos, começassem a esquecer do seu próprio papel. E aí eu falo com muita facilidade, cito, sim, as Forças Armadas Brasileiras. Né? Tenho muitos amigos que pertencem às Forças Armadas, pessoas sérias, pessoas extremamente idôneas, respeito demais as forças policiais, né? Acho, inclusive, sou uma crítica, faço uma crítica ferrenha sempre, que os nossos policiais são muito mal remunerados e muito mal assistidos quando da saúde mental, né? No entanto, essas instituições, elas servem ao país. E no momento que Lula sobe a rampa do Planalto, que ele é devidamente impostado como presidente, e ele faz um juramento, ele é o chefe do Poder Executivo, né? E aí, nós, de repente, no dia 8, tivemos aquele movimento antidemocrático. Muitas pessoas estão falando em terrorismo, né? Que aquelas pessoas são terroristas. Mas, dentro do ordenamento jurídico, eles não cometeram o crime de terrorismo, porque a lei do terrorismo, a gente pode até não gostar, a gente pode até não concordar, mas é muito claro sobre isso, né? Eles cometeram atos que são considerados extremamente perigosos, mas eles não caracterizam o crime do terrorismo. Né? Eu acredito que eles estão muito mais relacionados aos crimes contra o Estado Democrático, né? Que é a Lei 14.197 de 2021, do que a Lei 13.260, se não me engano, eu estava até lendo ela antes de entrar, porque eu queria explicar, né, o porquê que eu disse que eles não podem ser configurados. O crime que eles cometeram, porque cometeram crime, mas não de terrorismo. Veja o que aqui diz o artigo 2º da Lei 13.260. O terrorismo consiste na prática de, por um ou mais indivíduos, nos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Eles provocaram terror social? Eles expuseram pessoas a perigo, depredaram, destruíram patrimônio público? Sim. Acabaram com a paz pública, né? Sim. Mas não em razão da política, né? Em razão das questões de política, eles não cometeram. Aí a gente vai lá para a Lei 14.197 e vê aqui. Se o agente praticar violência ou grave ameaça com a finalidade
crime contra o Estado Democrático de Direito, tá? E aí a gente precisa ter muita atenção sobre isso, porque muitas vezes o senso comum, a gente não entende, né, as questões legais e jurídicas, mas esses crimes que eles cometeram, eles causaram um prejuízo imenso para nós, porque houve a destruição de um patrimônio público, de um patrimônio que não tem sequer como ser recuperado. Foram obras de arte, né? Tem uma pintura que eles esfaquearam. E veja, não tinha a menor necessidade. Nunca na história do país, nunca, jamais na história, qualquer movimento social de esquerda adentrou nesses prédios para causar uma destruição como prédio. Aí, mas o MST, os movimentos de esquerda que sempre fizeram toda e qualquer manifestação em defesa de um direito, eles ficaram do lado de fora. Houve enfrentamento, mas eles jamais adentraram nos prédios públicos, eles jamais rasgaram documentos importantes. E assim, e algumas daquelas pessoas, né, se vangloriando, e a gente vê vários vídeos se vangloriando, porque fizeram as necessidades especiais, né, lá dentro, detectaram, urinaram, e eles não se importavam de construir contra si mesmos. Então, assim, o que a gente precisa saber é que essa expressão terrorismo, ela, nesse caso, ela é tecnicamente inadequada, mas ela, no sentido amplo, não técnico, ela pode ser usada, porque causou de fato. Só que quando, assim, na configuração do crime, não entra na lei 13.270, né? Juridicamente, né? Juridicamente. Sim. Extremamente grave, mas aí você fez um comentário sobre as